Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, neste quinto domingo da Quaresma, o Dia Diocesano do Doente. Vamos conversar com Alfredo Teixeira, o sociólogo da religião e professor da Universidade Católica Portuguesa. Será o convidado do nosso espaço de entrevista, mas antes disso vamos à atualização da informação da Diocese Açoriana. Neste quinto domingo da Quaresma, a Diocese de Angra comemora o Dia Diocesano do Doente. Na Clínica do Bom Jesus, em Ponta Delgada, propriedade da Diocese de Angra e gerida pela Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus, o lema é o cuidado do corpo, mas também da alma. A grande mais-valia é a humanização dos serviços de saúde, garante Francisco Silva, diácono permanente e presidente da Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus. Tem precisamente esse acompanhamento religioso, que por vezes é muito necessário. Há as doenças naturalmente biológicas, que são tratadas em todo o lado, mas muitas vezes também há outras questões importantes que se tem que fazer o acompanhamento, nomeadamente em termos de, vamos chamar, as doenças de alma. Pessoas que não percebem porque é que estão a ter aquele sofrimento. Não aceitam bem a doença. Portanto, isto são questões que são muito importantes e a religião ajuda muito a resolver. Por outro lado, a própria humanização dos serviços, portanto, tratar os doentes como seres humanos de uma forma próxima. Às vezes as pessoas desistem de lutar contra as doenças porque não se sentem queridas, não se sentem desejadas. E essa parte, vou chamar amorosa, do emocional com os doentes, pois parece-me que num hospital com a natureza da Clínica de Bom Jesus é possível de fazer, num hospital com a dimensão, por exemplo, do nosso hospital, aqui em Ponta Delgada, Hospital do Espírito Santo, seria muito mais difícil de fazer, porque o tratamento será mais... haverá mais pressão em termos de cuidados de saúde e não haverá aquelas pessoas que têm talvez mesmo o desejo de estar a acompanhar os doentes nessas vertentes mais pessoais, mais espirituais, mais religiosas. Garantir a sustentabilidade financeira da clínica, sem fins lucrativos, mas sempre aliada ao investimento no bem-estar dos doentes, garante. A diferença não está propriamente nos cuidados médicos, não está propriamente nos equipamentos, nas instalações, a diferença está em algo mais profundo. Eu sintetizava em 5, 6 pontos. O primeiro, nós temos uma atenção doente, a atenção de todas as dimensões da pessoa humana, não apenas a biológica e a física, que naturalmente todos os hospitais cuidam, mas também a espiritual e principalmente a religiosa. A segunda diferença, eu diria que nós temos uma cultura de serviços de saúde inspirados em princípios e valores cristãos autênticos. Há coisas que se fazem em hospitais, chamemos civis, que não se podem fazer em hospitais católicos. Também a qualidade no ministério e acompanhamento espiritual e religioso ao doente e aos seus familiares, que por vezes até precisam mais do que o doente. Também temos o cuidado de ter a formação do nosso pessoal a nível humano, cristão e profissional. Salvaguardar algo muito importante que é a humanidade dos serviços de saúde. A humanização dos serviços de saúde é muito importante e tem sido referido por vários papas nos últimos tempos. E um último aspecto que também não é de desprezar tem a ver com a própria gestão da instituição. Nós não temos, como nos outros hospitais terão, os privados, pelo menos, o cuidado ou a pretensão de termos lucros. Esse não é um objetivo nosso. Mas temos que ter uma gestão exigente e criteriosa para que todas as contas, no fim do mês, obviamente, sejam pagas.
A clínica doada à Diocese pelo médico Furtado Lima e pela esposa Laura foi durante vários anos a primeira e única unidade de saúde privada nos Açores. Para além do quadro técnico, cada vez mais atualizado, a Clínica do Bom Jesus conta ainda com um grupo ativo de voluntários que acrescentam humanização aos serviços de saúde. Neste Dia Diocesano do Doente, o Bispo de Angra presidiu esta manhã a missa do doente na Igreja de São José pelas 11 horas. O Governo da República quer aprovar a anteproposta de reforma laboral Trabalho 21, um pacote laboral que está a ser discutido em sede de concertação social sob duras críticas. Aos olhos da doutrina social da Igreja, a reforma laboral não coloca a dignidade do trabalhador em primeiro lugar, garante o sociólogo e especialista em questões do trabalho Rolando Lalanda Gonçalves. A proposta Trabalho 21 tem uma questão de fundo que é a seguinte. Nos termos dos princípios, é uma proposta que visa essencialmente uma melhor eficácia da gestão das empresas, do enquadramento do trabalhador nas empresas. Está mais voltada para essa questão, para essa problemática, do que para a questão dos princípios que defende a doutrina social da Igreja, que é centrada sobre o trabalhador e a sua dignidade. E, nesse sentido, poderei considerar que é uma proposta que não vai no sentido da doutrina social da Igreja. Para o sociólogo, é muito difícil encontrar leis laborais adaptáveis a todas as realidades empresariais. E o problema da legislação laboral, desde o início, é sempre a mesma. É que há empresas de diferentes dimensões e a aplicação de certas normas favorece mais determinado tipo de empresa do que de outra. E, portanto, logo à partida, num contexto empresarial de muitas pequenas microempresas, nós temos problemas derivados, inclusive, à relação laboral, que aqui às vezes se confunde, por exemplo, aqui na região autónoma, com empresas de cariz familiar, por exemplo, mas muito pequenas empresas de cariz familiar. E isso leva a que o problema do direito, muitas vezes sendo transversal a toda a sociedade, a todas as empresas, a todas as organizações, tem alguns problemas de adaptação. E alguns patrões, ou melhor, representantes das entidades patronais, levantam muito essa questão para evitar que se avance em determinados domínios. Mas por isso a legislação neste momento responde a isso, é positivo, mas ainda há muito para responder. Para o padre José Júlio Rocha, teólogo e assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz, a Igreja tem a missão de denunciar as injustiças também no que toca aos direitos dos trabalhadores. A Igreja não se imiscui na política partidária, mas a Igreja tem que denunciar as injustiças. E um dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja e do princípio fundamental do bem comum é a dignidade do trabalho e do trabalhador. Ao contrário do que vem acontecendo no mundo ocidental depois da queda do Muro de Berlim, como podemos ver perfeitamente no magistério da doutrina social da Igreja do Papa João Paulo II, o capitalismo ocidental, ou portanto os modelos capitalistas ocidentais apostam substancialmente no capital e não no trabalho. A Igreja nunca poderá aceitar isto. O Papa João Paulo II foi um dos grandes arautos contra esta forma de pensar e de agir que corrói as sociedades, enche-as de dinheiro e tira-as a dignidade humana e os grandes valores. Porque um desenvolvimento sustentável leva tempo. É como a educação. Quem quiser um projeto educativo para o seu país ou para a sua região tem que trabalhar nos próximos 20 anos com paciência. E o mesmo se trata de um modelo de desenvolvimento sustentado, centrado no trabalhador, no trabalho, na sua dignidade, versus o modelo da galinha dos ovos de ouro, que é produzir o mais rapidamente para termos dinheiro e a partir daí, com o dinheiro, melhorarmos a nossa sociedade. Não. É à custa da pobreza, é à custa da degradação das famílias, da falta de respeito para com os trabalhadores que se constrói uma sociedade, as nossas sociedades hoje, ricas, opulentas e humanamente degradadas. O sacerdote critica o facto da proposta se centrar mais na produtividade do que na dignidade do trabalhador e do trabalho.
porque esta proposta padece daquilo que imensas propostas têm padecido no nosso Ocidente, quer dizer, centrar-se mais na produção de capital, portanto a dimensão objetiva do trabalho, do que na própria dignidade do trabalho e do trabalhador, na sua realização pessoal, dignificá-lo como fator essencial na construção de uma sociedade. Em vez disso, como se vê pelo mundo, o trabalhador é mais uma vez considerado pouco mais do que uma engrenagem no processo de produção cada vez mais desmedidamente ambiciosa, produção de capital. Portanto, ou mesmo sem descer aos pormenores desta proposta laboral, que tem muitos fatores positivos, não posso tirar disto, convém olhar os princípios que gerem, portanto, os valores que gerem uma proposta laboral destas. Se o valor, e aqui a doutrina social da Igreja é imparcial como uma espada de Salomão. Se o espírito da proposta é mais a produção, o capital, portanto, o enriquecimento o mais depressa possível, a exploração, o capitalismo de especulação, portanto, se está centrada no capital, parte de um princípio errado. Se está centrada no trabalho e no trabalhador, está no caminho certo. Para o padre José Júlio Rocha, esta é uma política que corrói sociedades, enche-as de dinheiro e tira-lhes a dignidade humana. Decorreu na passada sexta-feira, 13 de março, à volta do campo de São Francisco, em Ponta Delgada, uma via sacra orante pela Pastoral Juvenil e com participação de todas as ouvidorias da Diocese de Angra. O envolvimento dos jovens é sempre muito caloroso, sempre muito próximo, não só aqui em São Miguel, mas de todas as outras ilhas, nas várias atividades que temos aqui feito e que temos pedido sempre a colaboração, é de sempre muita aceitação. E aqui, especialmente na Via Sacra, no decorrer da Via Sacra, foi de muita proximidade, foi mesmo intimidade e proximidade. Acho que são as palavras que se sentiram aqui com os nossos jovens. Uma iniciativa que já decorreu nas ilhas de São Miguel e Santa Maria e que o Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil diz gostar de ver replicada noutras ilhas, diz a responsável Gisela Batista. Um dos grandes marcos que este serviço pretende, não é serviço diocesano à juventude, portanto, é ser mesmo diocesano, portanto, é incluir mesmo todos e que todos façam parte, não é? Todas as nossas ouvidorias, todas as nossas ilhas, e portanto todos somos um. E a mensagem é precisamente esta, e portanto a Páscoa sendo grande festa, não é? A maior festa, que é a festa da vida, não é? De Jesus, paixão, morte, não é? Que veja a ressurreição de Jesus, achamos que também seria importante nós incluirmos os jovens da nossa diocese, não é? E aqui, novamente, convidá-los a sermos, convidá-los a participar e a sermos todos. E esta, portanto, aqui também outra particularidade é que nós, pronto, fizemos essa junção e fizemos aqui na Ilha de São Miguel, portanto, fizemos na passada sexta-feira 13, também já foi feito em Santa Maria, mas estas... portanto, os passos e as relações, os textos bíblicos, esse documento, digamos assim, será disponibilizado na nossa página e já foi aqui disponibilizado também em todos os assistentes, para que se possa também fazer localmente nas outras ilhas. Portanto, também para que todos tenham a mesma informação, porque foi construída por todos e, portanto, faz sentido também que seja disponibilizada a todos, de forma que se quiser replicar. Ao longo das 15 estações, cada uma das 17 ouvidorias da Diocese contribuiu com meditações, orações e propostas concretas, trazendo ao debate temas ligados à vida dos jovens de hoje. O Serviço Diocesano da Pastoral Social promoveu este sábado, 21 de março, a conferência Dilexi Te, o amor para com os pobres, no Centro Pastoral Pio XII. Piedade Lalanda, do Conselho Económico e Social dos Açores, foi uma das palestrantes e defendeu que a educação nos Açores ainda é muito preocupante. A questão educacional é a base.
E essa questão educacional não basta nós termos apenas as escolas públicas, é necessário que as famílias acreditem na escola, que as crianças acreditem na escola. Nós temos na região uma taxa de abandono precoce que é 5 vezes maior que a nacional. E isso revela que os estudantes, ou porque o mercado de emprego os absorve a meio do percurso, ou porque as famílias entendem que é muito caro estudar, eles abandonam a escolaridade obrigatória. E isso vai, obviamente, desde logo fazer com que, se entrarem no mercado de trabalho, entram no mercado de trabalho desqualificado. E, portanto, a reprodução da pobreza passa em grande medida pela questão educacional. Mas depois há outros aspectos, portanto, ou seja, quando nós olhamos para a pobreza, temos que olhar para a dimensão familiar, temos que olhar para as estruturas familiares que estão em maior risco, e os dados revelam que as famílias monoparentais, portanto, aquelas que têm um pai ou uma mãe com filhos a cargo, são essencialmente mulheres que têm filhos a cargo, ou as famílias numerosas são também famílias de risco. Portanto, as medidas sociais não podem ser medidas avulsas, têm que ser medidas integradas, que tenham em conta, por exemplo, transporte, com a creche, com o emprego, com o apoio monetário. E um aspecto importante neste combate à pobreza é não reduzir a estratégia de combate à pobreza com os subsídios ou com a parte monetária, porque estruturalmente não é esse apenas Claro que quando nós vemos o impacto das transferências sociais, passamos de uns 40% para uns 17% ou uns 16%, mas esse para-choque é um para-choque muito volátil, porque não alterou estruturalmente a capacidade destas pessoas que estavam em risco de pobreza. A única forma de o fazer é exatamente intervir naquilo que são as ferramentas que dão às pessoas condições de se autonomizarem. A educação é fundamental, as condições de trabalho é fundamental, portanto, ou seja, não é só arranjar emprego, mas é um emprego que não seja precário, que tenha condições de dignidade e que permita às pessoas mostrarem aquilo que elas têm, as suas competências. Piedade Lalanda defende que depende de cada um de nós esse contributo para combater a pobreza e que não basta um Estado social com apoios. A sociedade tem um papel crucial. O padre José Júlio Rocha, teólogo e assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz, defende que a sinodalidade é a resposta. Uma igreja em saída, uma igreja que não tem alicerces. A igreja não precisa de alicerces nenhuns. Os alicerces estão no céu, não estão no chão. Não precisa de alicerces onde se constrói um templo para todos virem. A igreja é a saída. E esta é a essência da igreja. A sinodalidade também tem que entrar necessariamente aqui, porque a horizontalidade que a sinodalidade nos permite faz com que o pobre seja um irmão e não seja um inferior. O sacerdote deixa críticas à sobrevalorização da pastoral litúrgica e catequética. Se nós formos às páginas dos Evangelhos e fizermos as contas, em quantas páginas do Evangelho aparece Jesus numa celebração? Em quantas páginas do Evangelho aparece Jesus a obedecer ou a ditar questões de direito canónico? E em quantas páginas vamos ver Jesus a amar, a pregar e a servir? Em todas! A Igreja não faz isso. É isto que é preciso mudar, é simples. A conferência Dilexite, o amor para com os pobres, alertou para a realidade da pobreza na região e desafiou a Igreja a assumir um papel mais ativo, próximo e transformador junto dos mais frágeis. Saíram para as estradas este sábado. De Ponta Delgada aos Remédios da Bretanha, a 22ª Romaria Infantil juntou 60 participantes, mesmo com temperaturas baixas e ventos pouco convidativos. Todos os anos há coisas diferentes. Tivemos sorte com o tempo, tendo em conta o que tem acontecido ultimamente. Viemos à volta de cerca de 60 irmãos, programa cumprido, na íntegra, nas horas, o contributo muito especial dos irmãos de São Pedro, nos momentos de reflexão. Portanto, e acho que todos estamos com a sensação do dever cumprido e já a pensar no próximo ano onde é que iremos. Global, certamente. Muita curiosidade dos miúdos em saber o que é ser romeiro e o que é uma peregrinação. Muitos fizeram pela primeira vez. Sim, este ano foi, não tenho estatística, mas falando com vários irmãos, muito bonito
meninos muito novos, 10, 9 anos, 11, e estavam a dizer pelo menos 4 ou 5 que apanhei pela primeira vez. E de facto estavam a gostar, estavam muito cansados já na parte final, mas estava a ser uma experiência muito gratificante. E depois uma coisa que também achei muito importante foi o facto desses pequeninos, alguns pais vieram com eles. Isso também dá aquele espírito que já são romeiros, e depois dá aquele espírito também de garantir o futuro em relação à romaria. E também mais professores de educação moral e mais religiosa. Exatamente, uma colaboração muito boa dos professores de educação moral este ano. Por acaso, e uma vez que era para vir, mas as mazelas de idade não permitiram, também o tempo não estava muito favorável de manhã, mas por acaso foi uma presença significativa dos professores de educação moral, dos vários conselhos da ilha, desde até da população tivemos aqui um elemento, um colega de moral, quer dizer. Professor Bento Aguiar, coordenador da Romaria e da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Também o professor Dinis Toledo estreou-se nesta experiência que junta as crianças à restante comunidade educativa. Foi uma experiência interessante e motivadora ver a fé destes jovens em quererem participar nesta romaria, apesar das condições atmosféricas que não eram as mais favoráveis, logo pela manhã às 5h30 nas Laranjeiras, nas escolas de Laranjeiras, mas todos chegaram cá bem, de saúde e alegres e felizes por terem feito este caminho com Jesus. Um romeiro terceirense. Sim, um romeiro terceirense. Já fiz várias romarias na terceira, já há alguns anos que parei, mas sempre romeiro uma vez, romeiro toda a vida. E fazer aqui em São Miguel tem outra doçura especial, porque aí onde as romarias. Como é que os miúdos vivem isto? Eu penso que eles vêm com muita curiosidade do que será a romaria e se conseguirão fazer o caminho. Vimos que eles tinham muitas perguntas sobre o que era ser romeiro, notámos pelas conversas que eles foram tendo com os irmãos romeiros que nos acompanharam. Portanto, eu diria que sentem uma natural curiosidade e querem participar e querem estar envolvidos e também ser romeiros. A romaria escolar terminou pelas 16 horas e a celebração eucarística aconteceu pelas 16h30 na Igreja dos Remédios, na Bretanha. Este ano, a Casa do Gaiato assinala 75 anos desde a sua criação. A data exata da sua origem não é conhecida, mas a primeira iniciativa celebrativa foi a criação de uma Liga de Amigos da Casa do Gaiato de São Miguel. Esta Liga pretende envolver a comunidade na própria dinâmica da Casa do Gaiato. Portanto, as pessoas inscrevem-se através de uma plataforma que está disponível no site da Casa do Gaiato e depois recebem um e-mail de confirmação e a partir daí, com frequência, recebem informações sobre a Casa do Gaiato, sobre as suas atividades, sobre as iniciativas que estão a ser tomadas e de tempos a tempos recebem também uma lista das necessidades que a instituição está a sentir. E aí as pessoas podem envolver-se também de uma forma solidária na própria Casa do Gaiato, através da oferta de produtos alimentares, de produtos de higiene, de têxteis, mas também pode ser também ajuda a nível económico, ajuda financeira, e é uma forma também de minimizar os custos que são muito elevados. Sabemos que a Casa do Gaiato, na sua origem, era autossuficiente, portanto vivia praticamente à conta da comunidade. Depois, quando houve a sua regulamentação a nível civil, passou a ser também financiada pela Segurança Social, mas aquilo que a Segurança Social paga, o chamado valor cliente por cada criança, é insuficiente. Por isso, não tendo receitas próprias, nós não produzimos nada a não ser amor, a não ser crescimento, a não ser acompanhamento das crianças. Por isso, é necessário também a comunidade envolver-se. Uma forma da comunidade ajudar a instituição e, consequentemente, conhecer melhor o seu trabalho e o seu dia-a-dia, diz o coordenador Padre Norberto Brum. Todos os amigos podem contribuir, mas não são obrigados a fazê-lo. A Liga da Casa do Gaiato já conta com mais de 200 amigos. Já seguiram as primeiras informações, já seguiu a primeira lista de necessidades. Portanto, todas estas pessoas que já se inscreveram e podem continuar a inscrever-se, é livre de qualquer ilha, não se confina a São Miguel.
é uma forma também de toda a comunidade, uma vez que é uma instituição diocesana. É importante também que toda a diocese também tenha esta visão de que a diocese tem também uma instituição, para além de outras, que acolhe, que dinamiza e que fomenta esta formação e este crescimento de crianças e jovens. As celebrações deverão contar com uma festa com esses amigos, entre várias outras iniciativas. Estamos ainda a ultimar alguns pormenores com a Segurança Social, nomeadamente a questão de desmembrar uma Valência em duas, por uma questão de facilidades, e aí também será um momento de homenagem, quando se desmembrar esta Valência em duas, a atribuição do nome dos fundadores da Casa do Gaiato, para além de uma galeria que iremos criar dos rostos que deram vida ao gaiato ao longo destes 75 anos, e alguns foram bem conhecidos, nossos. Temos o Padre Elias, temos o Padre Raul, temos o Padre José Maria Almeida e o último, o Padre Fernando Teixeira. E temos um grande projeto que para nós será a oferta dos 75 anos, que é uma reabilitação de uma casa de férias dos miúdos na Faial da Terra, uma casa que era do Instituto Rainha dos Apóstolos, no entanto era utilizada pelos gaiatos, e com a extinção do Instituto passou para as mãos da Diocese. Em negociações com a Diocese foi extremamente aberta à cedência deste imóvel à instituição, uma vez que a instituição era que beneficiava deste imóvel. E quando tivemos tudo acordado, tudo já legalizado, como está a decorrer, vamos fazer o projeto e iniciar este trabalho, que certamente não será um trabalho para inaugurar ainda este ano, dada a necessidade de grandes obras que a casa precisa, mas será de facto a grande oferta dos nossos 75 anos. Outro dos sonhos para a instituição é recuperar o tradicional Natal do Gaiato, que incluía missa, almoço convívio e atuações dos jovens. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. A Inglesa é uma série coproduzida pela Amazon e a BBC. Protagonizada por Emily Blunt, conta-nos a história de uma mulher que procura vingança contra o assassino do seu filho. O contexto é o velho oeste americano, aqui em busca de novas fórmulas. É assim que a heroína se junta a um índio que será seu amigo e protetor. Esta premissa improvável é mesmo assim bem aproveitada e explorada de forma original. Há aqui cenas de ação, cavalos, diligências, índios, soldados, xerifes e cowboys, tudo o que é obrigatório no género. Mas existem também dois elementos valiosos. O primeiro são os diálogos entre os dois protagonistas, sempre adentrando no tipo de pessoa que são e nas suas histórias pessoais. O segundo são os incontornáveis elementos naturais, como pôres do sol, paisagens verdes, rios e árvores. Por todos estes motivos, a Inglesa é uma série com personagens e com ideias de valor. Para quem está em Quaresma, tem também o valor de recordar que muito do mal do mundo vem das decisões humanas. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E neste espaço de entrevista, Carmo Rodeia conversa com o professor Alfredo Teixeira, da Universidade Católica Portuguesa. Num tempo em que, de facto, a secularização parece tomar conta das sociedades e a visão religiosa do mundo também se está cada vez mais a dissipar, naquilo que o senhor diz que é, hoje o mundo já não se regula pela ordem moral cristã, pergunto-lhe se ainda há espaço para este ideal de fraternidade que o Papa Francisco tanto acentua da Fratelli Tutti, que vai beber a São Francisco de Assis, enfim, aos primórdios do cristianismo. Pois, eu acho que é precisamente esse contexto que renova a possibilidade de uma palavra cristã sobre a fraternidade. Porque, de alguma maneira, as situações históricas em que o cristianismo, a partir da sua hegemonia social, se construiu como tutela da própria sociedade,
não construiu necessariamente sociedades mais fraternas. Em alguns casos até tutelou sociedades muito desigualitárias, baseadas em formas de organização social que não são de todo um modelo de fraternidade. Portanto, eu desse ponto de vista, eu acho que de alguma maneira, e por isso eu referi aqui a herança do Johann Habermas, que faleceu recentemente. O que é interessante é que nestas sociedades que agora ele interpretou como pós-seculares, ou seja, sociedades que, não estando já tuteladas pela religião, não têm que ser sociedades que dispensam o contributo das tradições espirituais e religiosas para a construção da nossa casa comum, do nosso espaço comum. E nesse sentido é muito interessante que o cristianismo, as comunidades cristãs, os cristãos, possam compreender também a sua experiência crente deste ponto de vista, não apenas a partir de uma lógica, diríamos, da salvação individual, da transformação individual, da experiência espiritual individual, mas pensarem também a partir desta ótica. O que é que de facto, como memória, tradição, experiência acumulada, o que é que a nossa tradição, neste caso cristã, traz para construir de facto esse espaço comum onde não serão já todos cristãos. Isso é muito interessante também porque nos remete para a questão da consciência do batismo. E nós na Diocese este ano, curiosamente, a pergunta que nos é feita é: cristão, que dizes de ti mesmo? É um bocadinho autorreflexiva, mas também reflexiva para toda a comunidade, não é? De percebermos qual é o nosso papel. E às vezes olhando para aquilo que é a nossa prática mais ritualista e a privilegiar o sacramento, mas o sacramento enquanto rito e não tanto quanto vivência. Temos verdadeiramente consciência de que somos todos igualmente dignos do batismo e que somos todos um pouco sacerdotes, profetas e reis? Sim, é uma consciência que se constrói, não é? Que se constrói, sobretudo porque, em todo o caso, é preciso não perder de vista que grande parte dos cristãos viveu a sua inscrição eclesial num contexto, muitas vezes, de uma certa desresponsabilização, não é? E, portanto, nesse sentido, há um processo de conversão que passa por isso também. Mas o que é interessante, em todo o caso, nesta consciência de sermos cristãos e, a partir daí, sermos também cidadãos, é curioso quando nós, enfim, refletimos a identidade cristã a partir de algumas das suas fontes mais importantes, nós descobrimos, por exemplo, que as comunidades de Paulo, por exemplo, a tal comunidade onde não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há homem livre. Enfim, essa renúncia ao status social, enfim, será que nós pensamos suficientemente na capacidade disruptiva que isso pode ter na sociedade? Será que nós temos consciência de que a mensagem cristã pode, de facto, ser um horizonte de transformação enfim, do espaço social que habitamos, no sentido de o tornar melhor para todos? E temos a consciência de que essa fé que partilhamos tem, de facto, essa força social? Ou será que a tornamos, enfim, numa piedade, não é? Numa piedade que interiorizamos, que porventura vivemos numa ótica até de bem-estar espiritual, que é algo que hoje as pessoas procuram muito. Eu não sei se, de facto, a memória cristã é alguma coisa que nos deve acomodar nessa procura de bem-estar espiritual, ou se, por outro lado, ela não tem essa outra força que é de nos desinstalar desse bem-estar para, de alguma maneira, enfim, vivermos esta vocação fundamental de pensar a nossa própria condição cristã como cidadania. Não é? E não é por acaso... Isso é o 16 que falava muito, não é? Das reservas éticas da coesão social. Se nós pensarmos bem, por exemplo, uma palavra tão simples como a palavra paroquiano, a palavra grega
paracos, que nós encontramos, por exemplo, nas epístolas de Pedro, designa o quê? Designa o estrangeiro domiciliado, ou seja, não é o turista, entre aspas, não é aquele que está de passagem, não, é aquele que vem de um outro lugar para residir na cidade, noutra cidade, e as cidades gregas tinham um estatuto particular para esse estrangeiro domiciliado. É interessante pensar que uma das primeiras imagens que os cristãos vão ter de si neste mundo é como estrangeiros domiciliados. A ideia de um estrangeiro domiciliado, neste caso, como imagem da condição cristã, passa por perceber a fé cristã de que maneira? Por um lado, como algo que ultrapassa o próprio mundo, ou seja, uma vocação que ultrapassa este horizonte de vida que é o mundo como o conhecemos, mas ao mesmo tempo aí domiciliado, ou seja, esse horizonte que ultrapassa o mundo, enfim, aquilo que na pregação de Jesus é o reino dos céus, é algo que só pode ser vivido na transformação deste, não é? Portanto, esta consciência cristã, eu diria que é um verdadeiro ADN do cristianismo e de facto encontramos na tradição franciscana uma ampla reflexão sobre isto, até porque a condição de fraternidade no contexto da tradição franciscana passa desse horizonte apenas batismal, ou seja, de sermos irmãos em Cristo pelo batismo, para a dimensão criatural. E essa é digamos, uma transformação importante na consciência cristã a partir, enfim, não é um exclusivo da tradição franciscana, mas foi de facto extraordinariamente mobilizada por essa tradição. Portanto, pensarmos agora que esta condição de fraternidade tem essa escala, que é a escala do mundo criado, penso que é uma mensagem com muita pertinência para os dias de hoje. E do bem comum, que no fundo o que é que nos transportou a Revolução Francesa? Nós tivemos a igualdade, a liberdade e a fraternidade é claramente o elemento... Foi como que privatizada. Eu diria que de alguma forma, dentro desse tríptico, é talvez claramente o valor mais desprezado na herança da Revolução Francesa, porque de alguma forma não se soube verdadeiramente o que fazer com isso do ponto de vista político. E também da própria Igreja, porque a fraternidade não é apresentada, quer dizer, só agora, mais recentemente, com o Papa Francisco, é que veio a ser colocada novamente na esfera pública, através da encíclica da Fratelli Tutti, a amizade social e o papel da religião como subsidiária. De facto, o termo amizade era um termo, diríamos, mais clássico na doutrina social da Igreja, desde a Rerum Novarum, mas o termo fraternidade, no caso, por exemplo, João Paulo II, nós tivemos uma rotação disso para o termo solidariedade, não é? Mas, de facto, o termo fraternidade é mais radical, porque, em última análise, traz para o centro da cultura alguma coisa que até a Igreja açoriana vive na sua espiritualidade com muita força, que é o ecce homo, ou seja, a humanidade desnudada, a humanidade simplesmente humana e digna a partir dessa nudez. Não é? Olhando para um mundo tão despedaçado como o nosso hoje em dia, e com tantos tribalismos que as redes sociais, as novas tecnologias alimentam e até estimulam, pergunto-lhe, não é se há esperança, porque um cristão não perde a esperança, mas se há dados concretos que possam permitir que sejamos hoje os protagonistas desta revolução que Jesus propôs. Sim, de facto, o mundo que vivemos é um mundo muito incerto e muito complexo, mas também não seríamos justos se a nossa leitura deste mundo se ficasse apenas por grandes tendências e por aquilo que porventura abre os boletins noticiosos. Porque, em todo o caso, mesmo em relação às redes sociais, quando nós observamos as gerações mais jovens, até porventura aqueles que nós costumamos qualificar como, enfim, uma geração que já nasceu de alguma forma neste ecossistema digital, enfim, os nativos digitais,
nós encontramos, em todo o caso, entre os mais jovens, atualmente, sensibilidades que estão a construir uma nova relação com isso e que estão até, em alguns casos, a privilegiar, enfim, uma cultura muito forte da relação pessoal, mesmo em relação aos adolescentes. Os estudos sobre a adolescência hoje mostram que, de facto, nós estamos perante uma adolescência que fez uma estreia antropológica, que é esta experiência de podermos estar conectados sem qualquer interrupção, ou seja, em termos teóricos, hoje nós podemos estar conectados permanentemente. Portanto, isso é novo na história da humanidade. Mas, curiosamente, a não ser nos casos mais patológicos, isso não os distancia dos amigos como capital simbólico fundamental. Se nós juntarmos um grupo de adolescentes e os pusermos a conversar sobre o que é importante para eles, à cabeça daquilo que será importante para eles, estarão os amigos. A amizade continua a ser um valor absolutamente essencial, mesmo que desnudado de uma certa religiosidade. Sim, sim. Mesmo quando, porventura, essa amizade também, ou essa grupalidade em torno da amizade, tenha também os seus efeitos perversos, que é de construírem facilmente uma bolha que depois também é muito exclusiva, não é? E não é fácil entrar nela. Mas, em todo o caso, as novas adolescências mostram claramente que nós estamos à procura de construir alguma coisa melhor e juntamos-nos para isso, não é? Juntamos para isso. E, portanto, eu acho que, se calhar, o cristianismo tem que se pensar muito mais de uma forma extrovertida. Esta capacidade das comunidades fazerem alianças com o espaço público, sabendo que muitas destas alianças vão ser feitas com pessoas que estarão, em relação ao cristianismo, em posições muito diferenciadas. Uns, porventura, estarão ligados ao cristianismo mais a partir da própria memória da cultura, da sua família. Outros, porventura, estarão até distanciados já do ponto de vista de uma cultura familiar e enfim, não terão já sofrido sequer uma socialização primária no espaço cristão, mas, por exemplo, encontram no Deus cristão e naquilo que ele representa um lugar de discussão fundamental para aquilo que importa à vida das pessoas. Portanto, mas conseguem identificar esse Deus cristão? Sim, conseguem encontrar. Quer dizer, não o encontram pessoalmente, mas encontram naquilo que se diz sobre ele e na forma como, porventura, os cristãos o representam e o anunciam, encontram uma gramática fundamental para as perguntas que os habitam. E, portanto, esse pode ser um lugar de diálogo muito construtivo. O cardeal Ravasi, num encontro justamente com jovens, dizia que os jovens continuavam sedentos de Deus. Muitas vezes não sabiam era que Deus procurar. E a Igreja não lhes sabia mostrar. Não sabia mostrar-lhes Deus, esse Deus amor, esse Deus que se faz próximo e não um Deus pantocrático que está distante, etc. Olhando para a Igreja e para os movimentos dentro da própria Igreja, as massas, por exemplo, em França, de jovens que estão a ser batizados, jovens que estão a regressar, o que é que nós podemos esperar em concreto desta recristianização de um mundo culturalmente cristão, mas que na prática não é? Pois, como sabe, eu trabalho esse fenómeno, enfim, de uma maneira bastante fina, a partir de estudos mais de natureza sociográfica, e em todo o caso vejo esse fenómeno com alguma ambiguidade. Porquê? Porque alguma da capacidade que a Igreja Católica tem hoje de atração de algumas franjas no contexto das culturas juvenis não é suficientemente diversificada, ou seja, não está a atingir as múltiplas juventudes de forma a que esse impacto seja de facto o impacto que é próprio da Igreja Católica, ou seja, um impacto católico, que tenha a universalidade como a sua marca. Isto porquê? Eu julgo que se consegue explicar o que eu pretendo de uma maneira muito simples. Quando nós usamos os dados sobre as juventudes, enfim, dos grandes inquéritos que têm sido feitos
enfim, no contexto europeu, em termos comparados, internacionais, nós, em relação aos valores, podemos dividir as juventudes em dois grandes grupos. Um primeiro grupo que é minoritário, mas que é crescente, ou seja, apesar de ser menor, é um grupo a crescer, que são daqueles jovens que fazem uma experiência de forte construção defensiva em relação ao mundo, a esta modernidade que eles veem como muito agressiva em relação à sua geração. Isto porquê? Porque, porventura, não conseguem lidar facilmente com a incerteza, com, enfim, este mundo que, porventura, não cumpre as promessas que tinha feito, e encontra muitas vezes no sistema religioso um lugar de proteção, de autossatisfação, de bem-estar espiritual, mas em todo o caso nós temos depois um amplo universo de outros jovens que, enfim, as pessoas que trabalham sobre as juventudes costumam dizer que são jovens que surfam nessa incerteza, ou seja, são jovens que, em vez de terem estratégias defensivas, têm estratégias, no fundo, de adaptação e construção de um modo de vida no quadro do que é essa modernidade como ela é. E, de facto, quando nós depois estudamos, enfim, os jovens que encontramos mais frequentemente nesse movimento de reaproximação, em muitos casos, de facto, prevalece uma certa procura do espaço católico como um espaço de reidentificação de uma identidade, de fortalecimento de uma identidade defensiva. E, nesse sentido, eu penso que a Igreja Católica, as comunidades, os movimentos, têm que trabalhar para, de alguma maneira, de alguma maneira que esse movimento de aproximação não seja o de construção de uma tribo católica dentro de uma certa ideologização. Sim, como se fosse agora a tribo dos jovens católicos, não é? Porque, de alguma forma, isso não é a matriz do cristianismo, esse tipo de tribalização. Para finalizarmos, e depois desta ótima conversa, eu gostaria de continuar, mas de facto o tempo da rádio é o tempo da rádio, fazia-lhe só uma pergunta, que é: qual é o lugar hoje de Jesus na cidade? Olha, eu penso que aquela conversa com a samaritana junto do poço, que é um texto, enfim, muito forte no calendário litúrgico da Quaresma, eu penso que é uma boa narrativa para pensar o lugar de Jesus na cidade, tomando a cidade como esse lugar múltiplo, porque de alguma forma nessa conversa nós temos, eu diria, os grandes traços de uma presença daqueles que podem ser a presença de Jesus neste contexto, que é de facto a linguagem da hospitalidade. A linguagem franca de uma mensagem que não é acomodatícia, não é uma mensagem que de alguma forma pode ser simplesmente moldada aos contextos, que permanece com a sua força transformadora, mas que em todo o caso é uma mensagem que não se impõe, é uma mensagem que tem que seduzir, e para seduzir tem de encontrar um lugar de reconhecimento, um lugar de tradução, de hospitalidade, de plena abertura àquilo que é o outro, nos seus dramas próprios, na sua vulnerabilidade, também nas suas alegrias, nas suas expectativas. Obrigada. Muito obrigado. E é tudo por hoje. O Igreja Açores está de regresso na próxima semana. Até ao próximo domingo. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.